A importância de ter alguém que comunga da mesma fé, do mesmo parecer, seja no Senado, seja no governo, seja na Câmara dos Deputados Federais, estaduais, a importância de ter alguém para nos representar. Porque o senador José de Arimateia representou naquele momento. Ele foi ao governador pedir o corpo do Senhor Jesus. Ou seja, ele trabalhava, ele já estava envolvido. Por isso que eu peço, meus irmãos, eu sempre tenho essa ideia comigo. Crente precisa voltar em crente, ajudar os domésticos da fé. É a hora da decisão. Muitas vezes você dá o seu voto para um candidato que o camarada não tem princípios cristãos, não tem nada a ver com a fé sua. Quando termina a campanha, ele vai convidar os seus amigos, ele vai para o terreiro de macumba, ele vai encher a cara, ele vai beber, ele vai se drogar, ele vai agradecer dessa forma. Ele não tem compromisso. Vejamos bem que José de Arimateia era discípulo, crente, senador. Tem crente que tem a mente fechada ainda e diz assim: crente na política, eu sou contra o pastor ser um presidente, ser um vereador, um prefeito. Mas se tem irmãos entre nós que quer servir a população, quer trabalhar nessa área para servir, deixa o irmão trabalhar, Cabe a nós, meus irmãos, se umbriar com esse irmão, com essa irmã, com essa pessoa, para que eles possam nos ajudar. Você já pensou se não aparecesse o senador José de Arimateia? Porque os discípulos não tinham acesso. Eu repito, eles não tinham acesso. Então Deus levantou uma autoridade. E Paulo diz que nós precisamos orar pelas autoridades, porque elas são constituídas por Deus. Seja lá quem for que vai ganhar, mas se ganhar, meus irmãos, nós precisamos orar pelas autoridades. É um dever do crente, do cristão, orar pelas autoridades. E aqui a gente vê uma autoridade chamada José de Arimateia. Chegou José de Arimateia, senador honrado. Que maravilha! Ele disse: não vou deixar o corpo do meu Senhor Jesus ali na cruz, no Calvário, mas eu vou lá tirar o corpo do Senhor Jesus. Eu vou pedir autorização. Ele não foi por conta própria tirar o corpo de Jesus do Calvário. Não, mas ele foi diretamente ao governador da época. Tudo, meus irmãos, através da hierarquia. Então, por isso que nós precisamos de irmãos lá em Brasília, no Senado. Nós precisamos de irmãos na Câmara dos Deputados Federais, estaduais, para nos representar, porque no momento desse a gente precisa. Porque muitas vezes eu não tenho acesso ao governador, mas tem alguém lá dentro que tem acesso. Eu não tenho acesso ao presidente, mas um deputado federal da nossa bancada cristã vai ter acesso lá, vai ter acesso. Então o crente precisa entender, tem crente que tem a mente fechada para isso. Repito, eu não concordo, meus irmãos, é o pastor, alguém que dirige o rebanho, entrar na política, mas ele influenciar, orientar o seu rebanho, isso é dever de cada um de nós. Então, nesse momento é um momento de uma grande decisão. Você não pode dar o seu voto perdido. Você tem que dar o seu voto na pessoa certa. E nós precisamos, meus irmãos, sem sombra de dúvida, apoiar os nossos irmãos, aqueles que vão defender a pauta cristã. É contra a legalização da maconha, é contra o aborto, é contra, meus irmãos, a ideologia de gênero,
é contra tantas barbaridades, tantas coisas que já são PLs, projeto de lei, que já estão em tramitação. Querem nos calar, silenciar, meus irmãos, a voz dos crentes, dos evangélicos, proibir os evangélicos de pregar nas ruas, de fazer cultos. Querem, meus irmãos, questionar as ofertas, os dízimos. Existe lei, meus irmãos, já em tramitação para ser aprovada, caso seja aprovada pelo movimento da esquerda, os esquerdistas, meus irmãos, uma parte da rendabilidade da igreja vai para o governo. Vai para o governo. Você já pensou a igreja ficar à mercê do Estado, ficar à mercê do governo? Está repreendido isso em nome de Jesus Cristo. Países como a Cuba não pode pregar, países como tantos outros países, meus irmãos, que não têm liberdade religiosa. Nós estamos num Brasil democrático, num país laico, meus irmãos. Mas tudo isso a gente tem que pensar em quem nós vamos votar. Crente precisa votar, meus irmãos, em crente, em pessoas compromissadas com a verdade, para depois você não chorar pelo leite derramado, para depois você não chorar, meus irmãos, dizendo: poxa vida, hoje está tendo uma perseguição tão grande na igreja, está tendo uma perseguição fora, uma perseguição contra a imprensa, uma perseguição contra os valores cristãos. Esses dias eu assisti, chegou um vídeo de outro país, meus irmãos, para mim, aonde uma professora estava fazendo um casamento, meus irmãos, entre duas crianças e várias crianças dentro da sala de aula. Isso não é fake, não, isso é realidade. Países comunistas, países que adotam isso aí. Esses dias, meus irmãos, no debate, o padre Kelmo fez uma pergunta para o candidato Ciro Gomes: você é a favor da legalização do aborto? Sabe o que foi que ele respondeu? Ele disse: olha, eu não quero falar sobre esse assunto, porque tem tantos assuntos para a gente falar. Eu não quero falar sobre esse assunto porque isso é uma questão de cultura, isso é uma questão de conscientização, isso é uma questão que depois que a gente vai ver, mas eu prefiro ficar com a lei que já está sendo exercida no momento. Você já pensou um negócio desse? Ele não teve resposta. Sabe por que não tem resposta? Porque eles querem sim, meus irmãos, tirar a vida de tantas crianças inocentes, que estão aí no ventre, que não tem nada a ver. Elas são inocentes, elas precisam vir ao mundo. São 55 milhões de pessoas que morrem, de crianças que são abortadas, meus irmãos, no mundo inteiro. Já pensou? Mais de 1/3 da população brasileira morre por ano no mundo inteiro. 55 milhões de crianças são abortadas. Eu tenho certeza que muitas crianças dessas daí, meus irmãos, poderiam estar vivendo, mas infelizmente as leis que são colocadas em muitos países estão aí, meus irmãos, em vigor, e a gente precisa decidir. É a hora da decisão. Você tem o direito de você decidir quem você vai colocar no poder, quem você vai dar o seu voto de confiabilidade, para quem você vai dar, para depois você não dar o seu voto errado. Pare com essa ideia que você tem na sua mente. Você alimenta uma mente, a sua mente é uma mente fechada, vive do passado. Cuidado, meu irmão, cuidado. Você tem que olhar para a palavra de Deus. Agora tem crente que diz assim: não, mas eu vou votar em fulano de tal, eu vou votar no partido da esquerda. Sabe por quê? Porque tudo isso vai acontecer a perseguição, tem que acontecer, vai acontecer um dia, após o arrebatamento, vai acontecer, mas nesse tempo nós estaremos na glória. Mas se acontecer perseguições aqui no Brasil, o culpado é você, porque você consentiu. Eu não vou concordar com isso, e você vai concordar? Deixa as coisas acontecer de forma natural, não através do seu voto, você confirmando sim. Quando você diz sim para candidatos da esquerda,
que não olha para a família, para Deus, que não tem respeito pela Igreja Católica. Você vê aí a movimentação desse pessoal que não tem respeito. Pega as imagens, pega os crucifixos, coloca naquele lugar. Meus irmãos, tantas barbaridades a gente tem visto, e tem crente que fica rindo, concordando com isso. Abra teus olhos, crente. Partido contra a família. Teve um candidato que disse aí, meus irmãos, que a família é coisa atrasada, é coisa do passado. Família não é coisa atrasada. A família é a primeira instituição constituída por Deus. Antes de existir o governo, antes de existir a igreja, Deus estabeleceu a família. E a família procede de macho e fêmea. Não é dois machos, não é duas fêmeas. Deus fez Adão e Eva. Eva e Adão. Primeiro veio o homem, depois veio a mulher. A mulher foi tirada da costela de Adão. Então abra a sua mente, abra a sua cachola, pelo amor de Deus. Eu vi aí um presidente, um ex-presidente de 9 dedos, uma cena, meus irmãos, aonde 2 homens se beijando, e ele ali sorrindo, e ele ali aplaudindo, meus irmãos. Até elogiou o beijo de 2 homens se beijando na boca. Isso foi manchete para todos os lados, ao ponto que ele já disse assim: vou colocar cada pastor no seu lugar, vou mostrar para os pastores, porque esses pastores aí são farofeiros. Você já ouviu isso? Desrespeitando. Você viu aí o debate ontem da Globo, o debate do SBT com o padre, as pessoas desqualificando o padre, desmoralizando o padre, porque o padre estava falando sobre Jesus, sobre a fé, defendendo os princípios bíblicos, e os partidos da esquerda dizendo que o padre ia para o inferno, que não ia se confessar com o padre. Tantas barbaridades contra o padre. Você já viu? Veja no debate. Tira. Falta de respeito para com a liderança cristã, falta de respeito para com o povo. Então abra seus olhos nessa reta final. É a hora da decisão. Não dê o seu voto errado, meu irmão. Talvez você diga assim: pastor, eu estou com raiva do senhor, que o senhor está falando isso. Mas a gente já vem falando isso há mais de 10 mil anos. Mais de 10 mil anos a gente vem falando, meus irmãos, sobre corrupção. Deus teve que tirar, meus irmãos, Noé de dentro de uma geração corrupta. O Senhor tirou. Depois o Senhor teve que destruir 2 cidades e outras cidades circunvizinhas, Sodoma e Gomorra, meus irmãos, porque o povo vivia na corrupção, na imoralidade. O Senhor vem buscar a sua igreja, porque a terra está cheia de corrupção, de tantas atrocidades, e a gente vem pregando contra isso há muito tempo. Nós somos pregadores da justiça. Olha, se a esquerda voltar para o poder, meus irmãos, você acha que eu vou ter essa liberdade aqui de estar me pronunciando? Essa liberdade de estar me pronunciando, de falando? Então preste atenção em quem você vai votar. Você crente, membro da Assembleia de Deus, membro de outras igrejas, e eu não estou nem aí preocupado se você está com raiva de mim ou não, mas a verdade tem que ser falada para vocês. Abra os olhos de vocês. Ninguém vive só negócio de Bolsa Família. É como se fosse migalha. Os governos querem dar migalha para as pessoas. Pense na família. Como é que as crianças vão crescer nessa nação brasileira, vendo, meus irmãos, a ideologia de gênero sendo ensinada às crianças dentro da sala de aula, tantas coisas que não está de acordo com a palavra do Senhor. Essas crianças, meus irmãos, não podem, elas não merecem. Então nós que somos da direita, nós que somos defensores da família, de Deus, da pátria e da liberdade, e a gente prega isso de forma veemente, forte mesmo, porque nós defendemos nossos princípios, e isso está dentro da Bíblia, dentro da palavra de Deus. Eu não estou falando nada que esteja fora da palavra do Senhor.
Então, domingo é o dia da decisão. Você decide quem você vai votar. Quem você vai votar. Quem você vai votar. Você decide. Preste atenção. Analise bem.